Você já se perguntou por que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, mas a maioria dos brasileiros sente que o dinheiro nunca sobra no fim do mês? Pois é. Hoje eu vou te mostrar o que ninguém te conta sobre a economia brasileira. Os bastidores que a mídia quase nunca mostra. Então já aproveita e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende o Brasil. E no final do vídeo, eu vou te revelar um fato que pode explicar por quê, mesmo com tudo crescendo, o seu bolso continua cada vez mais apertado. Para começar, o que muita gente não sabe é que o Brasil está entre as 10 maiores economias do planeta, mas esse título tem um lado sombrio. Enquanto a gente se orgulha de exportar soja, carne e minério, a verdade é que a nossa indústria está encolhendo há décadas. Hoje, ela representa pouco mais de 10% do PIB, o mesmo que a gente tinha nos anos 1950. Isso significa que, enquanto o mundo está produzindo chips, robôs e tecnologia, o Brasil voltou a ser um país que basicamente vende matéria-prima. E esse é um problema gigantesco, porque quanto menos a gente fabrica, menos empregos qualificados a gente cria, e mais dependente do exterior o país se torna. Mas aqui vai um ponto curioso que quase ninguém comenta. Mesmo com esse cenário de desindustrialização, o Brasil continua sendo um dos maiores produtores agrícolas do mundo, e o agronegócio já responde por cerca de 22% do PIB nacional. Parece uma boa notícia, né? Só que tem um detalhe importante. Esse setor emprega pouca gente diretamente, ou seja, ele movimenta bilhões, mas concentra renda nas mãos de poucos. É como se o país crescesse, mas o brasileiro comum ficasse parado no tempo. E enquanto o campo enriquece, as cidades lutam para gerar empregos, pagar impostos e lidar com um custo de vida cada vez mais alto. Falando em impostos, deixa eu te contar algo que talvez te choque. No Brasil, quem ganha menos paga proporcionalmente mais imposto. Isso mesmo. Enquanto em países desenvolvidos os ricos contribuem mais, aqui, a maior parte da arrecadação vem do consumo. Quer um exemplo simples? Quando você compra arroz, sabão ou um tênis, você está pagando quase o mesmo imposto que um milionário. Isso é o que chamam de sistema tributário regressivo. E é um dos motivos pelos quais a desigualdade no Brasil nunca desaparece. Agora me diz, como é que a economia pode ser justa se o pobre financia o próprio país mais do que quem tem milhões no banco? E é aqui que a coisa fica ainda mais curiosa, porque os indicadores oficiais dizem que o Brasil está melhorando. O desemprego caiu, a inflação deu uma trégua, o PIB cresceu, mas quando você pergunta para o brasileiro comum, quase ninguém sente essa melhora. De acordo com pesquisas recentes, só 1/4 da população diz ter percebido alguma melhora real na vida financeira. Como explicar isso? Simples, o crescimento está concentrado. Ele acontece em setores muito específicos, em regiões ricas, ou entre quem já tem acesso à tecnologia e capital. É o que os economistas chamam de crescimento invisível, porque ele existe nos números, mas não chega lá até você. Outro fato curioso e quase escondido é sobre a complexidade da economia brasileira. Pesquisas internacionais mostraram que, quanto mais sofisticado um país é na sua produção, ou seja, quanto mais ele fabrica produtos com tecnologia e inovação, mais rico ele se torna. E o Brasil, infelizmente, está parado nesse quesito. A gente ainda exporta ferro, soja, petróleo e importa carros, remédios, chips, tecnologia. O problema é que quem exporta produtos simples ganha pouco, e quem exporta produtos complexos ganha muito. Em resumo, a gente trabalha muito para ganhar pouco, enquanto outros países trabalham menos e lucram mais porque vendem conhecimento, não só mercadoria. Agora, um detalhe que a mídia quase nunca mostra. Mesmo com a economia se mexendo, a forma como o dinheiro circula no Brasil mudou radicalmente nos últimos anos. Desde a pandemia, as pessoas passaram a gastar menos com o que não é essencial e a guardar mais, mas não em bancos, e sim em ativos alternativos,
como criptomoedas, plataformas digitais e até moedas locais. Isso está mudando o comportamento do consumo e da economia silenciosamente. Muitos especialistas acreditam que esse movimento vai forçar o sistema financeiro a se reinventar, criando um novo tipo de economia, mais descentralizada, mais digital, mas também mais instável. E quer saber o que é mais intrigante? Mesmo com todos esses desafios, o Brasil tem um potencial absurdo de crescimento. Temos energia renovável em abundância, terras férteis, um mercado interno gigantesco e uma juventude conectada e criativa. Só que o que trava tudo isso é o modelo econômico que prioriza ganhos rápidos, exportações simples e pouca inovação. A boa notícia é que, se o país investir em tecnologia, educação e indústria moderna, pode se tornar uma potência nos próximos 10 anos. Mas, para isso, é preciso mudar a mentalidade. Sair da lógica de vender o que a terra dá e entrar na lógica de criar o que o mundo precisa. Agora, presta atenção nesse último ponto, talvez o mais importante de todos. O verdadeiro motor de qualquer economia não é o governo, nem os grandes empresários. É o povo, o seu consumo, o seu trabalho, as suas decisões. E se o brasileiro entender o poder que tem, se começar a cobrar mudanças estruturais e investir em conhecimento, o país pode virar o jogo. Porque o que falta não é recurso, é direção. E essa direção só muda quando a gente entende como o sistema realmente funciona. Então, se você ficou até aqui, é porque quer entender o Brasil além das manchetes. E eu te faço um convite: deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que também sente que tem algo errado na economia, e se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, eu vou te mostrar os 10 fatos ocultos sobre o dinheiro no Brasil que podem te ajudar a entender como os ricos continuam enriquecendo, mesmo quando o país está em crise. Afinal, entender a economia não é só sobre números, é sobre o poder que cada um de nós tem de mudar a própria realidade.